Seja muito bem-vindo. Eu tenho algo para falar para você hoje. Já adianto que não é apenas sobre o clube. Deus colocou uma mensagem, Deus colocou algo no meu coração que eu acredito que é muito pertinente para esse tempo. E eu quero, assim, derramar isso sobre a sua vida. Então não vai ser uma live só para a gente falar do clube, mas eu creio que tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Por isso eu queria que você começasse essa manhã já pegando papel, pegando caneta, porque nós vamos ter orientações muito práticas aqui sobre isso que está por detrás do que tem acontecido na nossa sociedade. Como essa sociedade é uma sociedade do cansaço, que tem ido atrás de sucesso, de performance, de produtividade, e o quanto isso está nos deixando cansados. E eu estava falando para vocês que nós estamos em guerra, gente. Nós estamos em guerra contra uma mentalidade. Nós estamos em guerra contra algo que está se levantando para nos esvaziar, para nos roubar, para nos adoecer. Diz para mim aí no comentário se você tem percebido isso. Eu tenho notado isso, só que a Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Não é algo que a gente vai resolver apenas com saber. Saber, eu falo mentalmente. Nós precisamos associar uma consciência despertada, mas também uma vida no espírito que nos permita ver a revelação por detrás daquilo que está acontecendo. Essa mentalidade está vindo para roubar, para adoecer, para cansar, para drenar as energias desses dias. É um ídolo que está se levantando no nosso meio. E sabe o que acontece? Ninguém aqui escolheu tá assim, tá? Nós estamos sendo levados, quase que carregados pela maré dessa cultura. Mas os filhos de Deus, você não é desse mundo. O seu ritmo não é o ritmo desse mundo. Então a gente precisa hoje de um outro grupo, que não é o grupo do mundo, que são os filhos de Deus, para lutar contra essa cultura. Eu quero fazer um diagnóstico aqui com você rapidamente. Eu quero pensar um pouco sobre as causas do nosso cansaço. E que você pode estar fazendo sem perceber. Primeiro, sobrecarga de tarefa. Você está assumindo mais tarefa do que você pode, na tentativa de impressionar pessoas que você nem precisa impressionar, mas você está sentindo que esse esforço, tudo que você está fazendo, não tem reconhecimento e você acaba frustrado. Você está fazendo coisas que às vezes Deus nem pediu para você fazer. E você está acumulando, remontando tarefa sobre tarefa. Você precisa despertar, meu irmão, de que isso está te roubando, está te esvaziando. O que você precisa fazer? Qual a tarefa que Deus mandou você fazer? Essa é a primeira coisa que eu quero que você pense, porque essa é uma causa de cansaço. Mas a segunda é comparação com seus colegas. Ah, gente, isso é um mal dos nossos dias, comparação. Você tá fazendo muito, de repente, para se destacar entre os outros, porque você olha a forma como os outros têm corrido, têm produzido, têm feito e acontecido, e você está correndo muitas vezes para se destacar nesse meio, mas você sente que nunca é o bastante, não importa o quanto você faça, parece que não é o suficiente. Essa é uma estratégia desses dias de cansaço. Outra coisa, trabalhar fora do expediente, meu Deus, escuta isso que eu estou falando para você. Deus é um Deus de ritmo, um Deus de ordem. Ele é o verdadeiro Deus da escala 6x1. Eu quero que você pense sobre isso. O trabalho fora do horário do expediente. Você tem se dedicado ao seu trabalho? Depois que você já terminou e encerrou as coisas, e aí você fica respondendo WhatsApp fora do horário, e aí você atende pessoas fora do horário. Às vezes você tem passado noites em claro para terminar planilhas. Será que isso é a vontade de Deus para esses dias? Vai discernindo aí comigo enquanto a gente vai dando esses exemplos, as causas desse cansaço. Outra coisa muito comum, gente, isso é muito sério, presta atenção nisso que eu vou falar. Culpa por estar descansando. Comenta aqui pra mim se você já se sentiu mal. Sabe aquele momento que você se joga no sofá, que você tá cansadão, e aí você senta, você deita e de repente vem uma culpa. Tipo, eu não devia estar aqui sentado, tem tanta coisa pra fazer. Então é como se tá fazendo nada, né? Que não é nada, a gente sabe que o descanso é muito importante, trouxesse ali um peso pro coração. Você percebe que isso é uma estratégia? Você percebe que isso é um meio sutil do diabo de continuar causando mal para nós? Outra coisa, ó, eu tô falando várias situações aqui que são diagnósticos. Então, vai vendo se você se encaixa em algumas aí. Incapacidade, ai Deus, agora Deus vai falar muito. Incapacidade de colocar limites pessoais. Você é aquela pessoa,
aquele amigão que está sempre disponível, você sempre está ali para todo mundo, na hora que precisam, para ajudar a família, amigos, a igreja, qualquer coisa que seja. Mas isso, às vezes, não é por amor, é por uma rejeição, por uma necessidade da sua alma. E aí você ajuda todo mundo, você não sabe falar não, e isso está comprometendo o seu descanso, a sua saúde, a sua vida. Preste atenção, eu não estou falando aqui que você deve deixar de ajudar as pessoas. Eu estou questionando se você não é aquela pessoa que está sempre disponível, porque você não aprendeu a colocar limites. E você usa dessa situação para nutrir a sua alma, onde ela deveria estar sendo nutrida em Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? Você consegue entender? Por favor, escreve aqui, reage para eu saber se aquilo que eu estou falando faz sentido para você também. Ou se é algo que Deus está falando só comigo e eu acho que não. Sabe, no fim, a gente se doa e parece que não tem um pingo de gratidão. Você já se sentiu assim? Isso acaba gerando sobrecarga, acaba gerando ressentimento nas pessoas. Quantos empresários, você que tem aí um pequeno negócio, você está priorizando tanto o seu negócio, o dinheiro, o trabalho, você está esquecendo da sua saúde. Você está comendo tranqueira. E aí você fala assim, não, Val, não tenho tempo de fazer academia, não tenho tempo de me exercitar. Não, o que você tem é uma lista de prioridades errada e com isso você tem ficado cansado. E agora, uma das coisas que mais me pega, gente, falta de pausa para reflexão. Falta de pausas. Sabe aquela mãe que nunca se permite parar? Que está só reagindo na vida sobre as demandas que aparecem? Ela está lá cuidando e fazendo e acontecendo. E é claro que uma mãe tem que estar assim, mas ela nunca pausa, ela nunca descansa, para um momento para pensar sobre a forma que ela tem criado os filhos dela, sobre quais são os planos de Deus para a sua família, sobre o que é que Deus gostaria que ela estivesse ensinando cada filho, porque cada filho é diferente. E ela está só ali, quase como que numa roda de hamster, respondendo a demanda, e está perdendo o propósito por detrás daquilo, porque não está refletindo. O Espírito Santo está falando com você, mulher que está aí do outro lado. A falta de pausa para reflexão é uma das coisas que mais tem esvaziado os nossos dias. Isso está deixando você exausta emocionalmente. É hora de fazer uma pausa para refletir sobre a sua vida, sobre a sua maternidade. Eu tenho visto muitos jovens, de repente você está aqui, você é um adolescente aí na fase próxima de escolher faculdade, eu vejo jovens, principalmente aqui, eu não sei se na sua cidade tem, mas colégios como o Anglo, Integral, Objetivo, que são muito focados nessa questão de escolher uma faculdade. Eu tenho visto jovens fazendo cursinho e correndo e estudando para provas, e isso é muito, muito legal, muito importante. Mas será que eles pararam para refletir naquilo que Deus quer deles? Ou será que eles estão só se movendo ali pela maré da cultura, tentando fazer sua medicina, o seu direito, mas de repente ele não sabe o que Deus espera dele, o que Deus quer para o futuro dele? Será que Deus quer que você realmente vá agora para a faculdade? Está faltando reflexão. Sabe a pessoa que não... isso é muito importante. A pessoa que não se permite sentir. Sabe aquela pessoa que simplesmente reprime todas as suas emoções porque ela tem medo de parar para pensar sobre o que ela está sentindo. Então você reprime tudo, você está ali com um monte de emoções borbulhando no seu interior, mas você acaba reprimindo aquelas emoções, porque não dá tempo, você está tão ocupado que não dá tempo de parar para refletir, pausar e pensar sobre as suas emoções, para lidar com isso, para elaborá-las. Deixa eu falar algo muito importante que eu aprendi na depressão. Sentir não é pecado. Parar para prestar atenção no que você sente não é pecado. O pecado está em escolher agir com base nas emoções. Mas é humano sentir. Deus quer que você reflita sobre os seus sentimentos para então submeter os seus sentimentos ao Espírito de Deus. E aí, com base na obediência a Deus, você responde emocionalmente. Lembra o que a Bíblia fala? Irai-vos e não pequeis. Ou seja, irai-vos, isso é humano, sentir é humano, mas você tem que parar e pensar, cara, por que eu tô com ira? Será que é porque eu tô julgando? Será que eu não tô me sentindo mais justo do que Deus? E aí você submete isso a Deus e não peca.
Entende o que eu tô falando? Faz sentido para você? Só que a gente não para. A gente tá ali na atividade e não para nem para perceber o que a gente está sentindo. Isso tá errado. Isso é uma estratégia demoníaca para nos sugar, para nos adoecer. De repente você não para pensar sobre o que sente, então você está cada vez mais desconectado de si, de Deus, cheio de estresse. E casal, então, gente? Vamos falar de casamento? Quantas vezes você está ali na rotina do casamento? Porque sim, tem boleto, tem filho, tem trabalho, tem igreja, tem um monte de coisa, só que você não está parando para pensar sobre o seu casamento. E você está ali só na rotina e, de repente, seu casamento está se tornando chato, superficial. Você está desconectado do seu marido ou da sua esposa. E aí sabe o que acontece? Precisa vir um adultério, precisa vir um abandono, precisa vir um divórcio para você entender que você deveria ter parado enquanto dava tempo para fazer algo, para pensar sobre isso. Ó Deus, eu peço, faz a consciência dos seus filhos virem à tona. Isso é tão importante, gente, porque essa correria está tendo impacto na nossa vida cristã. E aqui eu cheguei no grande ponto que eu gostaria de chegar. Se você tem Bíblia aí do seu lado, você pode acompanhar comigo Marcos 8,36. Tem um versículo-chave que fala assim: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Tem gente que está ganhando o mundo inteiro nessa correria, nesse cansaço, mas está perdendo a sua alma. Tá, e como essa correria afeta a nossa jornada de devoção? Primeiro, nos desconcentrando. A gente está vivendo nessa correria, no automático, e a gente começa a ter dificuldade para discernir a voz de Deus. Porque não adianta, para ouvir Deus tem que parar, tem que silenciar. Ouvir Deus é para aqueles que sabem acalmar. Respira aí no seu lugar, ó. Respira 3 vezes, bem fundo. Vai, faz isso comigo aí. Para discernir a voz de Deus, você tem que estar atento. E nessa correria você não está percebendo a voz dele. Você não está conseguindo perceber a presença dele no seu cotidiano. Você entende que é uma estratégia que nos rouba? Segundo, frustração e impaciência. Tem gente que lê a Bíblia 10 minutos, que ora por 10 minutos e fica na expectativa de que vai ter um resultado rápido na sua espiritualidade. É verdade ou não é? Quantas vezes você pensou assim: nossa, Deus não me responde, Deus não fala comigo. Mas, gente, tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que frutifica leva tempo. Crescer na vida espiritual também precisa de tempo. É devagar. Deus, fala comigo, e Deus não me responde. Também na sua pressa, é você que não responde a Deus, é você que não fala com Deus direito. Você percebe que a gente está se distanciando da nossa essência, porque a pressa tem nos roubado a essência da devoção, porque devoção é uma entrega paciente, é silenciar a nossa vida, é ouvir. Eu acho tão tremendo que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. No livro Sociedade do Cansaço, que está aqui, ó, o Nietzsche, um ateu, que era inclusive filho de pastor, tá? Mas se tornou um ateu. Olha o que ele falou, gente, anos antes de tudo isso estar acontecendo. Ele falou assim, ó, vou ler para você. Por falta de repouso, a nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Por falta de repouso. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Veja que para essa época o valor das pessoas está em ser ativo, em ser inquieto, em ser produtivo, em performar. Será que não é assim que você está se vendo? Ou vendo as pessoas? Ou valorizando as pessoas? Veja, um filho das trevas que disse, que profetizou isso antes do seu tempo. Eu também li uma frase do John Walker, que ele fala no seu livro 7 Princípios para a Família. Ele fala assim: estou preocupado porque existe um espírito, e quando ele fala espírito não é só uma mentalidade, mas existe um espírito de agitação nas crianças. Nunca se viu uma geração tão distraída, tão inquieta. Até o corpinho deles é inquieto. Outra coisa também, Jung disse: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Isso está no Celebração da Disciplina. E, como eu disse, é um exemplo pessoal meu. Eu estava andando num ritmo muito acelerado.
Eu estava andando com pressa e de repente eu me vi exausta. Você sabe o que é burnout? É quando acabou sua energia. É quando a pressa virou a rotina. Quando uma tarefa puxava a outra e você tinha uma vida de, de agitação sem parar. E olha, eu quero falar algo para você e eu tô falando aqui de todo o meu coração, com humildade. Eu tinha uma vida de oração consistente. O meu filho até reclamou uma vez para minha sogra que eu fechava a porta do quarto de manhã e eu ficava muito tempo aqui. Mas a gente não é só espírito. Presta muita atenção nisso que eu tô falando. A gente tem corpo e alma. E aí eu comia mal, eu dormia mal, eu corria muito, eu não sabia mais estabelecer limites. É isso que eu falei para você. Limites claros. E aí a pressão para dar conta dos meus afazeres, das pessoas, das coisas, fez esquecer que eu precisava cuidar de mim mesma também. Eu precisava desacelerar. E eu fui empurrando o meu corpo, empurrando, até que no fim eu não consegui mais lidar com a pressão, com o estresse. Então essa falta de pausa, essa falta de limite fez com que eu perdesse a motivação de continuar fazendo o que eu estava fazendo. E aí foi nesse contexto que eu percebi que eu precisava parar, refletir, estabelecer margens saudáveis. Um livro muito importante que eu li também foi um livro que o Dr. Jonatas me passou, que chama Margem, que nos ensina a colocar espaço de sobra para a gente não se perder nessa aceleração. Então, eu aprendi isso, que quando você não para, Deus te para. Quando você não para, seu corpo te para. Eu vi uma ilustração uma vez de um homem que usava um camelo para suportar cargas, para atravessar cargas pelo deserto. E aí era mais um dia de trabalho e ele encheu o camelo de cargas até o limite. E aí, por último, ele precisava colocar uma pena em cima do camelo. E quando a pena caiu sobre as costas do camelo, os joelhos do camelo dobraram e o camelo não conseguiu mais andar. E aí aquele homem disse assim, olha, foi a pena que quebrou os joelhos do camelo. E eu pergunto para você, foi a pena ou foi a repetição de sobrecargas, a falta de limite? O peso da pena foi só o ponto de ruptura para aquele camelo. E a minha pergunta para você hoje é, qual vai ser a sua pena se você continuar nessa vida acelerada? Sabe, não foi a nossa opção. É isso que eu quero dizer para você. Viver assim não foi nossa opção. O mundo e a cultura estão nos empurrando para isso. Mas Deus hoje está levantando, está acordando você. Está acordando a consciência dos filhos de Deus, porque nós precisamos nos posicionar. E aí eu quero chegar no assunto para você, que eu até falei em um dos meus videozinhos. Eu aprendi esse ano um conceito que chama slow living. Slow de devagar, né? Vivendo devagar. E de onde que veio esse conceito? Esse slow living surgiu na Itália, em 1980 mais ou menos, como uma resposta ao movimento que estava surgindo, que era do fast food. Quem é que lembra o que é fast food? Fast food é um símbolo desse mundo acelerado. Nós precisamos comer rápido, que não dá tempo nem de comer, porque nós precisamos produzir. Então aí surge o slow food, que é essa volta. Vamos voltar para a cozinha? Vamos voltar a fazer massa, a fazer bolo com os nossos filhos? Vamos voltar a ter esses processos artesanais que demoram, mas que são mais saudáveis, que trazem vida para a gente ao invés de nos sugar. Então, esse slow living surgiu a partir desse termo, né, do slow food. E para combater essa cultura do ritmo acelerado. Então, o segredo do slow living, de viver devagar, é que é um estilo de vida simples. Tirar esse monte de coisa da nossa frente. É um estilo de vida desacelerado que prioriza o que realmente importa na nossa vida. Então esse conceito, gente, slow living, para mim, ele só deu um nome moderno para algo que a Bíblia já fala há muito tempo. Às vezes Deus traz algo na nossa linguagem moderna para falar de algo que a Bíblia já fala. Abre aí comigo, Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11. Êxodo 20, do 8 ao 11. Eu vou esperar você abrir enquanto eu tomo água. Olha o que diz aqui, ó, no texto bíblico. Lembra-te do dia de sábado. Para quê? Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, que é o sábado do Senhor, o teu Deus, não fará nenhuma obra. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e descansou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha aí, o princípio por detrás do slow living. Agora abre comigo aí Filipenses 4:11. Bom, para não demorar, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler para você, tá?
Filipenses 4, 11 ao 13. Se você estiver anotando, deixa aí para você ler depois. Fala assim: não digo isso por causa da pobreza, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí tem mais um texto também que está em Mateus 6,34. Mateus 6,34, que diz assim: não vos inquieteis, não fique agitado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa fala de Jesus. Olha só, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de moderação. Essa palavra é tão importante, moderação, porque esses versículos, eles vão nos ensinar sobre a importância de equilibrar trabalho e descanso. Trabalho e descanso. E viver também com o que nós temos, com o coração grato. Paulo fala, seja em abundância ou seja em escassez. Isso fala de uma confiança na providência de Deus. Esse descanso sabático e o contentamento, fala aqui, nos lembram que Deus cuida de você. Deus cuida das suas necessidades. Deus vai permitir você viver em paz independente das circunstâncias. Cada dia tem o seu mal. E se você acrescentar essa aceleração, essa inquietação, você só adiciona mal ao que já é mal. Então veja que esses textos trazem para a gente uma espiritualidade para o cotidiano, porque ambos trazem princípios que nos convidam para entregar o dia a dia, descansando, sabe, com um tempo de adoração, com um tempo de contentamento, refletindo essa gratidão e falando que você está dependendo de Deus, não é na força da sua agitação. Você precisa cuidar de você como um ser integral. E o descanso, o sabático, não cuida só do espírito, mas cuida do corpo, da alma. O judeu, quando ele faz o sábado, ele não está ali só para orar, ele também se reúne ao redor da mesa com a sua família. Você tem noção do quanto isso alimenta a nossa alma? Sabe o que mais ele faz? Ele tira o dia de descanso literal, ele deita o seu corpo. Deus é o idealizador do slow living. Deus foi aquele que criou o slow living há muito tempo. Nós é que saímos do prumo do que significa ser um ser humano como Jesus. Jesus tinha equilíbrio, gente. Jesus tinha horas que ele estava no meio da multidão, agitado, fazendo muitas coisas, e tinha hora que ele se retirava para a solitude, para a oração, para o descanso. Sabe? Então nós precisamos buscar esse estilo de vida equilibrado e focado em Deus. Sabe, nessa perspectiva cristã que a gente está falando aqui nessa live, essa prática do slow living vai refletir o ensino de Jesus. Olha o que ele fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu darei descanso para vocês. E aqui agora eu quero entregar para você algumas coisas que eu tenho pensado sobre o slow living. Então essa parte é uma parte muito prática, tá? Então eu quero que você pegue aí papel, caneta e vamos anotar como é que eu posso viver esse estilo de vida desacelerado na prática, beleza? Vamos lá, você tá pronto? Então a primeira coisa que eu quero falar para você, faça um quadro. Junte aí 4 folhas A4, colhe ela como uma cruz assim no meio e faça um quadro. Quais são suas prioridades? Quais são as suas prioridades para esse ano de 2025? Eu coloquei ali na minha Deus, coloquei família, coloquei trabalho e coloquei descanso como uma prioridade. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu coloquei descanso, para ser sincera. E eu quero incentivar você a dividir essas tarefas em 3 categorias. O que é importante, o que é essencial e o que é opcional. Vou repetir. O que é importante, o que é opcional e o que é essencial. Então, desse quadro que você vai fazer, separe as tarefas nessas 3 categorias. E se existe alguma tarefa, presta atenção nisso, que você tem uma pessoa que faria o trabalho com 80% da mesma eficácia que se você estivesse fazendo, delegue. Então, escreve aí no chat, eu vou delegar. Sabe, a gente é orgulhoso de pensar que precisa ser a gente para fazer uma tarefa. Que se não for eu, não vai sair bem feito.
Delegue. Se você encontrar alguém disponível, passe para frente. Então, pratique também o descanso. Anota aí, pratique o descanso. É o sabático, gente. E aí, o Dr. Jonatas me ensinou o seguinte: descanso é ordenança, descanso é mandamento. Descansar dá trabalho, porque você precisa se programar para descansar, você precisa agendar o descanso, precisa ser intencional, precisa ser planejado, precisa ser buscado. Então, escolha um dia da sua semana para descanso, para se renovar no seu espírito, alma e corpo. Terceiro, adote ritmos diários mais calmos. Então, comece o dia com uma oração e refletindo na palavra. Um conselho para você: comece o seu dia meditando num texto bíblico, dizendo para sua alma: aquieta, ó minha alma, o seu Deus está com você. Quer saber uma outra... Isso aqui é muito importante. Quer saber uma outra coisa muito prática para você fazer essa semana? Vou te desafiar. Ande devagar. Eu tenho as pernas curtinhas. Todo mundo que encontra comigo fica abismado que eu tenho 1,5 m. Porque as pessoas às vezes me veem na câmera e acham que eu sou alta. Aí me vem perto do Douglas, né, Douglas? É. O Douglas tem 1,85 m. E aí eles falam: nossa, Val, como você é baixinha. Então quem tem perna curta, ele tem que fazer o dobro para alcançar os que têm perna mais comprida. Então eu ando meio rápido, sabe? E Deus tem me desafiado a andar mais devagar. Andar literalmente. Ser a pessoa mais devagar da sala. Eu sou colérica, então eu quero fazer tudo assim, ó. Eu peço um negócio pro Douglas, se ele não vai no mesmo minuto, eu levanto e faço. Então eu tô pregando primeiro pra mim aqui, gente. Eu não tô falando como alguém que já alcançou, tá? Então, andar devagar é um segredo, mastigar devagar. É você estar consciente que você precisa adotar ritmos mais calmos. Fala pra sua alma assim: eu estou seguro. Eu estou bem. Eu não tô com nenhum perigo. Meu pai está cuidando de mim. Eu não preciso correr. 4, esse é o quarto. Reduz a multitarefa. Faz uma coisa de cada vez, com atenção, porque isso vai aumentar a sua produtividade em vez de diminuir. Isso vai reduzir o estresse que você está sentindo. Você precisa aprender a se questionar sempre. Isso que eu estou fazendo é realmente necessário para hoje? Então, olha as suas tarefas aí, você faz aquele checklist do dia. Isso aqui é realmente necessário para hoje? E eu estou falando de tudo, até mesmo do tempo que você vai passar no celular. Até aquilo que você vai comprar. Isso é necessário mesmo para hoje? Vale para tudo, vale para compromisso, vale para projeto, vale para as coisas mais simples. 5, pratique o desapego. Eu fiz isso já, agora no final do ano eu fiz uma bela de uma faxina, tirei um monte de coisa, um monte de roupa, um monte de livro que eu não usava. Sabe por quê? Porque menos coisa é menos trabalho, menos ocupação. 6, desconecte-se. Nós vamos fazer isso agora em janeiro, sim ou não? A galera que anda comigo sempre faz isso. O primeiro mês do ano é dedicado ao Senhor. Faz um detox. Vocês vão ver esse ano que o meu Instagram vai continuar funcionando, mas não sou eu que estou por trás. É o meu time que vai ficar mexendo nele, porque eu vou fazer um detox. Eu vou desinstalar o meu aplicativo. Sabe por quê? Porque eu preciso colocar o meu ritmo em dia. E esse tempo que eu vou tirar das redes sociais vai ser usado para outras coisas. Vai me beneficiar na oração, na leitura, na atividade física. 7, leia. E aqui nós vamos entrar naquilo que realmente também é importante aqui. Leia. Você sabe que a leitura ajuda nesse estilo de vida desacelerado? Como assim, Val? Ler ajuda no foco, na concentração, porque quando você está lendo, você é obrigado a treinar a sua atenção e rejeitar tudo que te distrai, porque senão você não consegue ler. A leitura também te ajuda a desconectar dos problemas do mundo exterior. Você pega um livro, você abre um livro, amigo, você esquece das coisas, você esquece das pressões externas. A leitura também ajuda a desenvolver esse ritmo mais lento da vida, sabe por quê? Porque não dá para ler correndo. A leitura tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, e ela permite a gente desacelerar e relaxar um pouco. A leitura reduz estresse. Gente, ler ajuda a diminuir a ansiedade. Ler não é só sobre bater uma meta, gente. É sobre se divertir. É sobre tirar a cabeça dos problemas enquanto a sua vida é transformada. Quando eu estava nesse período de depressão, uma das coisas que me ajudou foi ler. E ler coisas que podiam trazer respostas de Deus para aquilo que eu estava vivendo. Eu acho que tá aqui. Pega aquele livro ali para mim.
De repente você está aqui na live e você está passando também por esse momento de burnout e depressão. Esse primeiro aí. Quero te indicar um livro que me abençoa muito nesse período. Foi até o Saulo Daniel, meu amigo, que me indicou. Obrigado, Saulo. Esse livro aqui, ó, A Depressão de Spurgeon. Spurgeon foi um grande homem de Deus, talvez um dos maiores da história. E ele passou por isso. E ler esse livro aqui foi como um bálsamo para mim nos dias escuros, nos dias difíceis. Porque uma das coisas mais terapêuticas que existe é o eu também. E aqui Spurgeon está falando, eu também passei por isso. Você não é menos crente porque você está deprimido. Você não é menos filho de Deus porque você está passando por uma doença emocional. Ouça a voz de Deus falando com você. A leitura pode te ajudar nesses dias difíceis. Obrigado, meu amor. E aí, eu quero te falar sobre a leitura na minha vida. A leitura, para mim, gente, sempre foi uma constante. Eu falo isso como graça de Deus e não como mérito. Deus me atraiu para isso. Eu lembro no primeiro ano, segunda série, de ter uma carteirinha da biblioteca, uma carteirinha amarela, assim, e ela tinha minha foto 3x4, e o meu prazer era encher aquela carteirinha do colégio, era incrível aquilo. Então eu ia lá nos intervalos tal e pegava tipo biografia. Eu lembro que li Vivaldi, Mozart, Beethoven, todas essas biografias, depois os paradidáticos, as ficções, e eu botava assim o livro na minha carteira assim, ó, e às vezes eu nem prestava atenção na aula, porque eu tava em outro mundo ali no livro. Não tô recomendando que você faça isso, tá? Não deixe de prestar atenção na aula. Mas ler me ajudou muito a melhorar o meu senso crítico, me ajudou a melhorar meu vocabulário, me ajudou a melhorar a oratória, o meu português. Eu lembro que eu ia muito bem nas provas de português, porque a leitura faz isso. Mas, sobretudo, sabe o que a leitura me ajudou? A aprofundar a minha fé. A leitura da teologia me deu uma base consistente para aquilo que eu creio, para eu poder falar para as pessoas a razão da minha esperança. A leitura me ajudou também na minha vida de devoção. Você vai ver que uma das coisas que eu gosto aqui é de ler sobre disciplinas espirituais, sobre hábitos do espírito. Dessa vez a gente não vai fazer a celebração da disciplina, porque existe um outro projeto para ele. Mas como eu gosto desse tema, e a leitura desses tipos de material me ajudou tanto na minha vida de devoção. Então, um livro, eu creio nisso, um livro realmente pode mudar uma vida e pode mudar a sua vida. E eu aprendi a ter prazer no livro, que é uma coisa muito importante. Não é ler por ler, é gostar de ler. Eu entendo Davi quando ele falou assim na escritura: antes o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Eu entendo Davi no Salmo 119, 11, ele disse assim: os teus testemunhos são a minha herança para sempre. Aquilo que está escrito sobre você, Deus, é a minha herança. Eles são o prazer do meu coração. Ler é prazeroso. Eu costumo falar que livro é coisa de Deus, porque quando Deus quis se revelar à humanidade, ele deixou escrita a história do seu filho num livro. Num livro. Lembra, gente, da história de Marta e Maria? Tá lá em Lucas 10. A Marta estava inquieta, acelerada, agitada com muitas coisas, mas Maria escolheu uma boa parte: sentar e aprender. E Jesus disse: essa boa parte não vai ser tirada de você. Então, não foi sobre o que Maria deixou de fazer com Marta, mas foi sobre a escolha que ela fez. Então, será que no ritmo que você vem vivendo, no ritmo que eu venho vivendo, nós não estamos perdendo de alguma forma a boa parte? Porque Jesus gostaria de nos ensinar através de um material, de uma revelação que ele já deu para alguém na história. Então, faça essa pergunta para você hoje. Estou falando com você, se pergunte isso. Eu estou escolhendo a melhor parte? Gente, isso que eu estou falando aqui, essa decisão, ela não é... Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, não, isso é um luxo. Essa decisão é uma necessidade. Inclusive, uma necessidade do espírito. Mas o mundo quer afastar a gente disso. O mundo está nos chamando para esse estilo de vida apressado, para distrair, para acumular coisas que no final não vão preencher a nossa alma. Então, existe uma frase do Tozer, muito legal, que diz assim, ó: o homem que não tem Deus sempre está com pressa, enquanto aquele que tem Deus sempre tem tempo. Ah, gente, nós precisamos escolher agora, hoje, nós precisamos escolher hoje, dar uma pausa nessa correria, ir devagar e abraçar um estilo de vida de descanso, não apenas físico, mas espiritual também. É aquietar-se, é refletir, é
se conectar, ter propósito. Deus vai transformando as nossas vidas também por meio da leitura de dentro para fora. E aí eu preciso agora te fazer uma pergunta simples e direta. Presta atenção nessa pergunta. Quando foi a última vez que você terminou um livro? Você sabe me responder? Quando foi a última vez que você fechou assim, ó, a capa de um livro, porque você terminou e falou assim, uau, como isso me abençoou. C.S. Lewis dizia assim, a leitura de bons livros é como uma conversa com os grandes homens dos séculos passados. A gente pode sentar com eles à mesa figuradamente e aprender. Então, quando nós aprendemos, quando nós escolhemos essa vida slow, esse desaceleramento, então nós abrimos espaço para Deus. Nós vamos ser transformados através da leitura. Então, você está disposto a desacelerar? Você está disposto a parar um pouco e escolher essa boa parte? Bom, dito isso, agora eu preciso falar para você então um pouco dessa estratégia, desse clube do livro da Val que a gente vai começar. Então, declaro hoje inaugurado o Clube da Val. Então, esse clube que está vindo aí para a gente buscar junto mais profundidade, para crescer na nossa fé, para viver com assertividade. Então, é por isso que eu quero inaugurar essa iniciativa com você, um sonho que estava no meu coração há tanto tempo, mas que Deus deixou nascer hoje. E esse clube, gente, nasceu com esse propósito, tá? Presta atenção nisso. É para ser um espaço, tá? Uma comunidade onde a gente pode andar junto. Eu tenho dito isso, que ler sozinho é difícil, então ler em grupo é como pegar na mão de várias pessoas que nos levam para frente. Um grupo vai ajudar a gente a nutrir esse estilo de vida desacelerado. E não é só sobre escolher bons livros para ler, mas sobre criar esse lugar, esse ecossistema onde as leituras vão se tornar para a gente ferramenta prática para o nosso dia a dia. Não basta ler, tem que aplicar o que leu. Então, esse clube é um convite, tá? Um convite para você saborear a vida, degustar da leitura que você está fazendo, sabe? E, ao mesmo tempo, fortalecer uns aos outros nessa caminhada cristã. Bom, esse clube de leitura, eu quero deixar isso bem claro, não é sobre bater uma meta. Eu não quero que em dezembro você chegue lá e faça uma pilha de livros. Ó, gente, li sei lá quantos livros esse ano. Uhul, como eu venci. Não, nada contra quem faz isso, tá? Mas é sobre abrir espaço para Deus. Sentando com autores que podem pegar a gente pela mão. Então eu quero caminhar com você. Eu quero estar com você nessa jornada, nesse ciclo, semana após semana. A gente vai estar junto ali, sendo edificado, fortalecendo e amadurecendo, tá? Então, se você tem sentido esse chamado para crescer no espírito, esse convite é para você agora, tá? E agora eu vou chegar na parte prática. Como que funciona esse clube? Presta atenção, você que tinha dúvidas, que me mandou ali perguntas na caixinha. Como é que vai funcionar, Val, o clube? Então, esse clube, gente, foi pensado para ser simples. Eu gosto de coisa simples e acolhedora. Então, tem que ter beleza, tem que ter tudo isso, né? Mas tem que ser funcional. Para mim, o lance é funcionar. Então, eu escolhi fazer tudo isso dentro de um lugar só. Dentro de uma plataforma que vai estar tudo unificado lá. E como é que vai funcionar esse clube? Nós vamos fazer turmas trimestrais, tá? Então, nosso ciclo vai ser de 3 em 3 meses. Porque durante esses 3 meses a gente vai caminhar junto e eu pessoalmente fiz a curadoria, tá? De cada livro que a gente vai ler por mês e fiz isso com muito carinho, fiz isso com materiais que na verdade eu já li, com materiais que me edificaram, que me ajudaram. Então eu escolhi, tá, gente, cada livro e você vai receber então esse cronograma do que você tem que ler semana após semana, tá? Então nossos encontros vão ser semanais. Vai ser toda quarta-feira, 8 da manhã, tá? E a gente vai ter um encontro ao vivo nessa plataforma, com espaço para a gente trocar ideia ali no chat sobre o conteúdo da semana. Então, na grande maioria das vezes, pessoal, vai ser quarta, às 8 da manhã. E eu me comprometo com você a maior parte das vezes fazer quarta, 8 da manhã durante esse trimestre. É claro, se eu tiver uma emergência, se os meus filhos ficarem doentes, ou se eu tiver uma viagem marcada, eu vou fazer uma mudança, mas você vai ser avisado com antecedência e eu vou me comprometer a tentar manter os dias, tá? E você pode estar pensando assim, Val, mas eu trabalho nesse horário.
Caso você não possa estar com a gente ao vivo, tudo vai ficar gravado, tá? Vai ficar tudo disponível lá na plataforma para que você possa ver e depois rever. Você que estava na live também, se quiser rever, anotar com mais calma, vai estar lá para você fazer sob a sua demanda. Você pode escolher. Então, quais vão ser os livros, Val? Vamos lá? Estou muito animada. Nós vamos começar, então vamos lá, janeiro, com O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Eu quero que você entenda que todos os livros que eu escolhi para o trimestre, eles têm um elo entre eles. Nós não estamos lendo aleatoriamente 3 livros. Eles fazem uma construção. Nós vamos começar em janeiro, então, com o Custo do Discipulado, porque nós precisamos aprender, primeiro, a doutrina da imitação de Cristo. Porque Cristo é o nosso modelo. Por que nós devemos imitá-lo? E, por último, como imitar a Cristo nos leva a discipular outras pessoas. Esse livro, gente, apesar de ser um livro fino, ó, tá vendo? É um livro fininho. É uma bomba. Tem muito e muito conteúdo. Tem ouro aqui dentro para você. Coisas que vão mudar você. Tá? Histórias que eu levo até hoje. Eu tô falando aqui com o pessoal do Instagram, por isso que eu também, às vezes em quando, parece que eu tô baixando o olhar. Peraí que tá tocando meu celular aqui. Bom, então nós vamos começar com o Custo do Discipulado em janeiro, beleza? Anotou aí, Custo do Discipulado? Agora vamos pro segundo. O segundo, gente, é um livrinho pequeno, mas que também é uma pancada. Estão prontos? Espaço para Deus, do Henry Nouwen. Olha o tamanho desse livrinho. Você fala assim, cara, mas é pequeno. Pois é, os melhores perfumes às vezes vêm dos menores frascos. Então nós vamos ler em fevereiro o Espaço para Deus. E aí, como ele é muito pequenininho, fevereiro a gente vai fazer metade com Espaço para Deus, porque eu deixei o final de fevereiro e março inteiro para um livro maior. E aí esse livro que eu escolhi é um livro que chegou aqui em casa não tem muito tempo, mas, cara, é um livro fantástico. O primeiro capítulo você já vai falar, uau, vale a pena ler esse livro. E é esse daqui, ó. Só antes de você mostrar Só um minutinho. Mostra aqui o segundo. Ah, tá. Perdão. Então, vamos lá. Primeiro, é esse daqui, O Custo do Discipulado, todo mundo vendo? Segundo, Espaço para Deus, do Henry Nouwen. Se você precisar, printa aí a tela, ó. Printa aí a tela. Beleza? E o terceiro, Orando como Monges, Vivendo como Tolos. Ó. Olha o título disso aqui. Então, eles fazem essa construção, tá? A construção é a seguinte. Por que Jesus é um modelo? O que é discipulado e como discipular pessoas? Depois, como abrir espaço para Deus na nossa vida. Isso vai falar de hábitos espirituais também. E aí, por último, vai falar da oração, mas também da vida prática de quem ora, tá? Então, eu pensei tudo isso, gente, não foi aleatoriamente. Foi para ter uma leitura progressiva. Eu sei que muita gente que está aqui com a gente não tem o hábito ainda da leitura. Então, é quase que um clube da leitura para dummies. Não tem aquele livro que fala assim, tipo assim... Photoshop para dummies. Isso, Photoshop para dummies, sei lá, tudo para dummies, quer dizer assim, gente que não tem experiência, vamos dizer assim, um tolo. Então é um clube de leitura para iniciantes, basicamente é isso. Então a leitura vai ser progressiva, tá? Como tem gente que não tem o hábito de ler ainda estabelecido, a gente vai começar com doses equilibradas. E aí a gente vai começar com um conteúdo profundo, que é o Custo do Discipulado, mas curto. O Espaço para Deus também é curto, e aí depois a gente vai aumentando o volume, sabe? Pra gente ir aguentando mais, é como musculação. Então, para você ver, né, como tudo isso foi bem pensado, eu dividi as páginas dos livros para você ler 6 dias na semana. Então, ainda deixei de prêmio para você aí um dia livre. Então, você vai pegar os livros, tá tudo no cronograma, tá, gente? Então, você vai ler por 6 dias da semana, e um dia você vai descansar, tá? E pode ser o seu domingo, o seu sábado, você faz aí como você quiser. Mas o que acontece? Quando você separa as páginas, eu fiz a separação das páginas, o máximo que a gente vai ler nesses 6 dias é 8 páginas por dia. Tem livro que é até menos de 8 páginas por dia. Ou seja, 10 minutinhos por dia você já leu. Não tem desculpa, 10 minutinhos por dia. O que você precisa saber sobre o clube? Se você assinar ele, o plano de renovação trimestral é contínuo. Ou seja, você assinou uma vez, vai estar lá o plano de assinatura. Mas o que acontece? Isso foi feito para facilitar. Então, assim, se você fez os 3 meses e gostou, você não precisa se preocupar que automaticamente ele renova a assinatura. Daqui 3 meses, você não precisa comprar de novo. Quero deixar isso bem claro. Você está assinando hoje, você vai ter a renovação feita automaticamente. Mas você pode pensar assim, Val, e se eu não gostar?
E se eu não der conta do conteúdo, não conseguir ler? E se eu tiver um problema financeiro e precisar cancelar? Gente, tá tudo bem. Eu não tô fazendo isso aqui por causa de dinheiro, porque eu não precisaria e não ganha dinheiro assim porque tem um monte de coisa envolvida, tá? É só você ir na plataforma, fazer o cancelamento sem dor, sem nenhum tipo... Você não precisa me dar explicação, nada. É só você ir lá, cancelar e acabou. E qualquer dúvida que você tiver também, eu tenho um time por detrás, no suporte, e eles vão poder ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E eu fiz assim trimestral, gente, justamente para você não fazer igual você faz na academia. Sabe quando você vai lá na Smart Fit, você paga um ano porque vai sair mais barato, e você vai 3 dias e nunca mais volta e tem que continuar pagando? Eu achei melhor fazer de 3 em 3 meses, para ter mini metas e a gente ficar feliz em cumprir pequenos objetivos. Como eu disse para você, tudo vai ser centralizado numa plataforma, na Hotmart. Por que eu fiz tudo num lugar só? Porque eu já vi outros projetos com Telegram, com WhatsApp, com Instagram e nunca funciona. Na verdade, eu nunca vi funcionar. Sabe por quê? Porque as pessoas... chega um momento que elas ficam perdidas aonde que está cada informação e aí elas param, elas desanimam e acaba se perdendo todo o propósito da comunidade. Então, vai estar tudo dentro de um lugar só, na Hotmart, e eu quero que você se empolgue comigo, porque, sério, gente, tá incrível a plataforma, tá tudo com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. E aí, os encontros ao vivo vão estar lá, as gravações para você assistir depois vão estar lá, o cronograma de leitura para a gente acompanhar, precisa saber, Val, tá certo, leio mais, leio menos, vai estar lá na plataforma, instruções básicas para começar, você vai ver que tem uma aula que é Manual de Sobrevivência da Leitura, um espaço para você compartilhar, para você botar suas reflexões, experiências uns com os outros e, lógico, aprendizado, gente, muito aprendizado. A intenção aqui desse clube é que a gente tenha uma experiência de criar uma interação, uma experiência prática, leve, gostoso, sabe? Sem peso, onde a gente vai realmente fazer a melhor parte, escolher a melhor parte. Vamos falar sobre preço, que eu sei que essa é a dúvida de muita gente. Preço, Val, quanto que vai custar esse negócio? O valor do clube, gente, vai refletir o quê? O cuidado, o carinho que a gente tem em criar uma ferramenta que realmente vai fazer diferença na sua vida, tá? E ao mesmo tempo, como cultura do Desascope, vai caber no seu orçamento. A gente não faz nada aqui que seja fora da realidade. Então, são 4 encontros ao vivo por mês, tá? Mais plataforma, que a gente paga, mais pessoas que fazem o suporte, edição de vídeo, que a gente paga, mais o plano de leitura organizado, o acesso à comunidade. Tudo isso vai sair por quanto? R$ 99,90 por mês. R$ 99,90 por mês. Gente, nem se paga, para falar a verdade para você, tá? E aí, 4 encontros semanais, dividido por esse preço, é menos que um lanche, gente. Não dá R$ 25. E aí eu preciso dar um aviso para você, tá? Um aviso importantíssimo. As inscrições para o Clube do Livro encerram em poucos dias. Por quê? Porque tem vaga limitada para a primeira turma, tá? A gente vai começar esses encontros dia 15 de janeiro. Então, caso você não entre nesses próximos dias, você não vai poder entrar mais, tá? Porque eu quero fazer tudo bem organizadinho, bem fechadinho. E aí, se você quiser entrar de novo, é em abril, mais ou menos, de 2025, que a gente vai abrir outra turma. E como eu conheço a minha galera aqui, eu sei que vai ter gente que vai chegar depois e vai falar pra mim assim, Val, deixa eu entrar, por favor, eu perdi o dia e tal. Mas, gente, não tem como, porque eu quero fazer tudo bem certinho e aí vira bagunça, sabe? Então, eu sei que você, às vezes, tem dúvida e tá tipo, Val, esse clube é pra mim, eu quero que você faça isso com tranquilidade, sabe? Eu quero que você faça isso com consciência das suas possibilidades. Então, faz a sua inscrição. Participa lá do primeiro encontro, que é 15 de janeiro, entra na comunidade, vê tudo que tem lá. E aí, se depois de 15 de janeiro você não gostar ou não puder, você tem ainda 7 dias depois do primeiro encontro para cancelar. Cancelar sem burocracia, sem explicação, sem dificuldade, tá? Então, 7 dias depois de 15 de janeiro, você pode ainda decidir se você vai tomar essa escolha de ficar no clube. Então, aproveita, gente. Aproveita essa oportunidade, aproveita esse lugar para a gente experimentar algo transformador. Quem sabe, finalmente, já estabelecer algo que era uma meta sua para tanto tempo, né? Eu quero ler mais esse ano. E aí, sozinho nunca acontece. Então, eu quero estar junto com você para isso. Uma pergunta que todo mundo me fez é, Val, como é que eu faço para conseguir os livros? E eu estou aqui com a loja Desascope em pessoa. Fala um oi aí pra galera. Fala, galera.
E aí a gente fez um negócio bem legal. Acho que a primeira coisa que eu preciso deixar claro para você é que você não é obrigado a comprar o livro físico. Se você tem um Kindle, um iPad, alguma coisa que possa funcionar dessa maneira, você pode achar o livro virtualmente, tá? E você pode ler virtualmente se você gosta, se adapta, não é um problema. Agora, se você fala assim, não, Val, eu prefiro ter o livro em mãos, porque eu quero riscar, porque eu gosto do cheirinho do livro, eu gosto mais do livro de papel. Então, eu entendo esse tipo de gente. Eu quero ter o livro em mãos, como é que eu faço? O pessoal do Desascope fez aí o cálculo, porque como a gente é loja, eles conseguem pegar o livro com bastante desconto. Então, eles fizeram para mim, só nessa primeira turma, preço de custo. Olha isso. Então, você vai entrar no site aí, qualquer site que você entrar, você vai comparar o valor da loja com o valor de outros livros, vai somar frete e você vai ver que compensa muito mais comprar aqui. Como é que vai funcionar, tá? Esses 3 livros juntos vão por R$ 99,90 com o frete incluído, tá? R$ 99,90 com o frete incluído. Gente, melhor que isso, 3 livros. Você não acha em lugar nenhum. Ó, a galera vai mandar primeiro, correndinho, o custo do discipulado. Porque como ele é o primeiro e 15 de janeiro a gente já vai começar, ele precisa estar na sua mão. Então, voltando aí as lojas e tudo, né? Porque eles estão todos em recesso, na verdade, agora. É dia 2 que volta? É 6. É dia 6? Uhum. Tá. Então, dia 6 de janeiro, voltando, eles já vão enviar para você esse aqui, tá bom? Esse aí já é dia 2, gente. Dia 2, né? Isso, tá. Então, aí peraí. Os outros a gente começa a enviar depois. Tá, então vamos lá. Refazendo aqui. Dia 2 de janeiro, eles já vão enviar esse aqui, para chegar na sua casa o quanto antes, para dia 15 você já ter na mão para fazer a leitura junto com a gente, tá? Então, esse daqui vai separado no envio. E aí, dia 6, quando eles... Dia 6 não. A partir do dia 6, quando eles voltarem, eles vão fazer o envio desses 2 juntos, tá? Ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Então, vai ser esses 3, tá? Com os 2 fretes já inclusos, R$ 99,90. O pessoal vai colocar o link aí para mim? Sim. O link dos livros? Ótimo. Então, você já pode de perguntas, de dúvidas, porque eu sei que mesmo falando, a galera ainda tem perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, tem os meus assessores aqui, eles vão me ajudar a responder essas perguntas para vocês, tá? Repetindo, vai ser trimestral o ciclo. Nós vamos ter encontro toda quarta, 8 da manhã, ao vivo, mas você pode assistir sobre demanda depois, tá? Na hora que você quiser, rever, anotar. Vai ficar tudo numa plataforma que é o Hotmart, lá vai ser a comunidade toda, é por lá que você vai acessar tudo. Eu vou tentar cumprir sempre quarta, 8 da manhã. Se tiver algum tipo de dificuldade, eu vou te avisar com antecedência. Você vai receber tudo no seu e-mail. Login, senhas, instruções. Você pode ficar tranquilo. Se você cadastrou seu e-mail lá na inscrição, vai chegar para você. A única coisa que você precisa tomar cuidado é ver se não vai entrar no spam. Porque às vezes, por causa de ser @Desascope, alguma coisa assim, às vezes coloca no spam direto. Então vai lá no lixo eletrônico, olha lá se o e-mail não ficou lá para você não ter dificuldade, beleza? Estão perguntando quando que começa? Quando é a primeira aula? A primeira aula é 15 de janeiro, gente. A primeira aula é 15 de janeiro, tá? Então dá tempo aí, tranquilo, de fazer a leitura aí da primeira parte, né? Dos primeiros capítulos, para você já estar antenado no que a gente vai conversar 15 de janeiro. Tá, aí estão perguntando, R$ 99,00 já vem com os livros? Não, gente, não tem como. Porque assim, ó, explicando de novo para você. Se a gente dividir os 99 por 4 encontros semanais, fica R$ 25,00 praticamente cada encontro. Com R$ 25,00, eu não pago o editor direito, eu não pago o cara do vídeo, né, que está me ajudando, eu não pago plataforma, porque tem porcentagem de plataforma. Então, na verdade, o clube, para se pagar, precisa de R$ 99,90 por mês. Aí, os livros são a parte, tá? Para você comprar os livros, aí você vai pagar R$ 99,90. Então, pode ser com a gente ou pode ser com você outro pode lugar. Ficar à vontade. Às vezes você já tem o livro na sua casa. A gente já tem. Às vezes você já tem na sua casa. Às vezes você vai fazer isso pelo Kindle. Para mim, gente, não faz diferença. Nem aqui faz diferença. Porque, de novo, é preço de custo. Eu não estou ganhando nada, a loja não está ganhando nada. Estou fazendo isso para facilitar para você. Então, você pode ficar à vontade na forma como você vai querer comprar, adquirir esses livros. Para quem está no Instagram, o link está na bio aqui da legal. Para você se inscrever no clube. Tá, então o link na bio. Beleza?
Depois dos 3 meses, vão ser outros livros? Sim, nós vamos mudar de livro a cada 3 meses. Então, vão ser 3 livros diferentes a cada trimestre. E eu quero fazer o ano todo. Vamos ver se você vai conseguir aí ser perseverante e estar comigo o ano todo. Estou perguntando se pode comprar só 2 livros lá na loja. Não, então se a pessoa já tem, aí tem que... A gente pode colocar individual lá, né? Tá, eu vou tentar, tá? Por enquanto eu não tenho essa opção porque eu só fiz o kit com 3, eu não pensei nisso. Na possibilidade de você já ter um, né, e precisar de 2. Mas eu vou fazer assim, ó. Depois que eu terminar a live, vou conversar com o pessoal da loja, que eles não estão aqui, e eu vou ver se tem possibilidade da gente fazer a mesma coisa, preço de custo, com os envios, e aí eu vejo lá para você selecionar 2 livros, de repente, e ir para você só o que você não tem. A Michelle tá falando aqui, estou dentro do clube. Yes! Obrigada, Michelle! Gente, eu tô muito empolgada, vocês não têm ideia do quanto isso vai ser importante, não só para vocês, para mim também. Eu acho que a gente vai crescer demais, demais nessa experiência. A Heloísa falou, eu também já estou inscrita. Aê, Heloísa! Uhul! Linda! Seja bem-vinda, Heloísa. Vocês vão ver que lá já tem coisa no site, já tem mensagem de boas-vindas, já tem um manual de sobrevivência. E aí, cada live, a gente também vai editar e subir lá no canal para vocês, na plataforma. Então, perguntando para quem mora fora do Brasil. Então, dá para fazer normalmente, é só realmente se organizar com os livros, Então, né? a loja manda os livros ou não? Sim, só entrar em contato com a gente Tem que lá. ver a questão do frete internacional, né? Isso, só entrar em contato com a gente que a gente organiza para mandar, Como mas tudo tem... A maioria tem no Kindle, dá pra fazer de outras formas Ó, também. então é o seguinte, se você conseguir digital, eu acho que é mais fácil para você. Eu vou ver também com o time essa questão do envio internacional. Ô, gente, ajuda a Val aqui, compartilha essa live depois que terminar aqui. De repente você tem um amigo, uma amiga que quer ler com a gente. Então aqui tem todas as informações, então compartilha, tá bom? Se você puder. Tô perguntando como que será a renovação. Tá, a renovação é automática, gente. Então, por exemplo, você comprou, você vai comprar o trimestre, tá? Você tem, como eu disse, depois do primeiro encontro até 7 dias para desistir, mas quando você comprou o trimestre todo. Quando chega no final do trimestre, o cartão já vira automático, como se fosse uma assinatura. Você já está inscrito para o próximo trimestre. Se você não quiser fazer, como eu disse, por algum motivo, faltou dinheiro, não consegui acompanhar tal, é só você ir na plataforma, clicar lá, quero cancelar. E ele cancela, sem burocracia, sem nenhum tipo de dificuldade, tá? Então, ficou claro isso? E a renovação não muda, continua sendo 99. Ah, legal, isso é importante também. Porque você pode pensar assim, tá, e os próximos trimestres? Como é que vai ser? Como é que o preço vai funcionar? A mesma coisa, gente. Esse ano vai ser o mesmo valor para tudo, R$ 99,90 cada mês, tá? Então, é isso. E aí vai renovar automático. Então, estou perguntando do link. Você que está no Instagram, está aqui na bio, você pode entrar. Você que está no YouTube, está no chat, está na descrição do vídeo também. Dá uma olhada aí no chat, você vai ver o link já que a galera tá mandando. O pessoal do Instagram, vai lá no link da bio, já clica aí, já faz sua inscrição hoje. Eu vou ficar muito feliz de já saber o seu nome e você que está comigo lá, inscrito. Muito bom. Tem gente que entrou agora, faz um resumo assim, mostra os 3 livros antes da gente encerrar. Legal, antes de encerrar, quero convidar você mais uma vez para estar comigo no Clube da Val, esse clube de leitura com propósito, esse lugar onde a gente vai desacelerar, onde a gente vai aprender e incentivar uns aos outros. E os 3 livros escolhidos desse trimestre são O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, Espaço para Deus, do Henry Nouwen, e por último, Orando como Monges, Vivendo como Tolos. Um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó. Tira print aí, gente, tira print. Beleza? Então é esse trio que nos aguarda para nós aprendermos muito aí e crescermos na nossa jornada de espiritualidade, tá bom? A Karen falou, tô dentro! Aê, Karen! Uhul! É sério, gente. Eu valorizo cada um de vocês que vai estar comigo, porque realmente vai ser uma coisa bem próxima, assim, né? Eu vou estar com vocês toda semana. Então, é quase que um flashback das lives de pandemia, tá bom? Que eu gostava tanto de fazer. É isso? É isso. Então tá bom, gente, encerramos. Eu vou também abrir uma caixinha lá no Instagram. Sim. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, a gente pode conversar por lá. Então, um beijo no seu coração, tá bom? E a gente se vê dia 15 de janeiro, então, na nossa plataforma do Clube da Val. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, sempre. Valeu, pessoal!